Meus amigos, esse é um vídeo que nós temos que esclarecer algumas notícias sobre as lideranças das principais equipes aí, das duas principais equipes do futebol brasileiro hoje, tanto Palmeiras e Flamengo. A questão é a seguinte: o final de semana ele foi recheado de informações a respeito da viagem do Abel Ferreira para Portugal. Abel Ferreira foi para Portugal, já inclusive ficou alguns dias ali, por quase uma semana. Lembrando que o técnico está suspenso para o próximo jogo do Palmeiras, que é contra o Inter. Então ele não vai participar em campo do jogo em si. Mas a gente sabe que é importante a presença do técnico justamente por uma questão de treino. Então, eu não vejo com bons olhos essa saída do Abel Ferreira por uma semana, alguns dias que seja, de uma equipe que tecnicamente e taticamente falando, ela está carente. E não tem jeito, pessoal. Aí não dá para ficar passando pano. Eu aposto que você aí, que vive uma realidade completamente diferente do futebol, eu aqui que vive uma realidade no dia a dia, nas nossas profissões completamente diferente do futebol, e inclusive com salários drasticamente menores, mais menores mesmo, tenho certeza que você não simplesmente abandona o seu serviço durante uma semana e tá tudo certo, e fica tudo por isso mesmo. Então, eu acredito que a cobrança por um trabalho, por eficiência, por desempenho, por performance, ela deve ser compatível com o salário que recebe. E o técnico de futebol, o jogador de futebol, eles não recebem pouco para estar lá. Então eles devem ser cobrados como tal. Nossa sociedade, a gente é cobrado pra cacete, mano. Você não é cobrado aí no teu serviço pra cada vez bater metas, desempenhar trabalhos melhores, trazer indicadores melhores, fazer um atendimento melhor, mais eficiente, atender mais pessoas, vender mais? Então, o trabalho técnico, ele também tem que seguir a mesma ordem, a mesma proporção. E o Abel, ele foi dispensado do Palmeiras essa semana para cumprir compromissos pessoais. Esses compromissos pessoais por exemplo, organizar a matrícula da filha na faculdade, em Braga, lá no país de Portugal, onde a filha do Abel, no próximo ano, vai estar iniciando seus estudos. Tudo bem, o cara também tem filha, o cara também tem família, eu sei. Só que eu me lembro que quando eu fui organizar a papelada da minha matrícula para a faculdade, lá quando eu era mais jovem, quando eu era mais moleque, o meu pai não conseguiu sair do serviço assim não, ser dispensado. Muito pelo contrário. Nós levamos a papelada lá, né? Fomos no cartório, autenticamos tudo certinho e eu levei a papelada assinada por ele para que eu conseguisse realmente realizar a matrícula na universidade na época, porque não tinha como ele sair do serviço dele para fazer isso. Então olha só o privilégio que o treinador do Palmeiras tem hoje. E além disso, ele aproveitou também para visitar familiares, enfim. Foi uma viagem, pessoal, para resolver, assim, questões pessoais, mas assim, nada de sério, entendeu? Lembra que eu falei nos vídeos atrás, talvez o técnico foi lá para resolver problemas de saúde, às vezes aconteceu alguma coisa, faleceu um ente querido, mas a informação que saiu aí nas mídias do Palmeiras, que foram apuradas, é de que o técnico teve a autorização da diretoria para fazer isso e que foi organizar a papelada da filha em relação à sua universidade e visitar alguns familiares ali, que fazia tempo que ele não visitava. Então, uma mini férias. Uma mini férias para uma equipe que tecnicamente não está bem treinada. Ah, Neto, mas nossa, você é uma pessoa muito ruim. Qual que é o problema? Galera, o problema é que trabalho é trabalho. Chega pro seu patrão hoje, faz um exercício aí. Chega pro seu patrão hoje e fala assim: chefe, é o seguinte, vou ficar uma semana fora, tá? E aí vai te perguntar o porquê. Aí ele fala assim: vou ajudar meu filho na matrícula ali da escola, da faculdade, e vou visitar alguns parentes. É um tipo de privilégio que você tem a hora certa de acontecer. Se estivermos falando ali de um pós-jogo, onde o Palmeiras se sagrou campeão, ou o Palmeiras teve ali uma goleada e vai entrar em data FIFA, mas a realidade não foi essa, né?
A realidade é que, mais uma vez, o Palmeiras jogou com baixíssima eficiência contra o Corinthians. Começou jogando bem, começou saindo na frente, depois tomou um revés e terminou ali com aquele empate amargo. Resultado esse que poderia colocar nós na cola ali, definitivamente na cola do Flamengo, só dependendo às vezes de um resultado, por exemplo, de um empate em um confronto direto para assumir a primeira colocação. Então, foi uma partida que nos custou muito. Ou seja, o momento técnico e tático que o Palmeiras vive não é um momento, sei lá, adequado para você ficar dispensando o treinador assim por uma semana, né? Eu não concordo nem com as férias que deram para os jogadores. Deram ali segunda, terça e quarta, eu acho, de férias. Os jogadores voltaram a ser se reapresentar na quarta ou na quinta-feira. E o técnico não estava lá para reapresentação. Pô. Age-se como se a equipe estivesse uma beleza. Nós estamos falando de um processo de readaptação, da reorganização, da reestruturação de um elenco que é importante o técnico, o principal líder, estar lá. E não é um salário qualquer que ele recebe. Paralelamente a isso, surgiu outro rumor aí na internet de que o Palmeiras estaria colocando uma proposta de renovação contratual de quase 5 milhões ao técnico do Palmeiras. Assim, pessoal, eu não encontrei uma fonte confiável desse valor. Nenhuma das mídias mais sólidas do Palmeiras trouxeram esse valor assim, ó, o nosso Palestra apurou isso, o Felipe Facincani apurou aquilo. Não, eu não escutei isso de mídias assim. O que surgiu foram rumores em mídias palestrinas, e aí eu vi a galera também do Turma do Amendoim comentando algo desse tipo, de que seria, parece que o 6º maior salário do mundo para um técnico de futebol. Eu acho que é loucura você subir um salário de quase 3 milhões para quase 5 milhões. Por um trabalho, principalmente que, mais uma vez, eu não enxergo evolução nesse trabalho. Porém, é aquele negócio. Esse foi um rumor que surgiu em algumas mídias sociais do Palmeiras e a galera tá comentando. Inclusive, agora há pouco eu tava vendo uma notícia do pessoal falando assim, nossa, estratosfericamente absurdo essa proposta de 5 milhões do Palmeiras para o Abel aceitar a renovação. Nós temos também uma informação que vem ali de fontes próximas ao técnico. E essa informação foi o pessoal lá do Turma do Amendoim, o Lugó, que trouxe essa informação em primeira mão. O técnico Abel Ferreira colocou em stand-by a sua renovação porque ele quer aguardar até o final do ano, isso a gente sabe que realmente está acontecendo, e de que se ele não for campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, ele vai cumprir a promessa dele que ele fez um dia em coletiva. Para quem não lembra, a promessa dele foi a seguinte: se algum ano ele não colocasse o Palmeiras conquista de um título, ele seria o primeiro a deixar o cargo. E essa informação teria vindo de pessoas próximas do treinador, que o treinador estaria muito chateada com a forma que ele foi desrespeitado e xingado em campo, e que isso teria impactado muito no desejo dele de continuar. Então ele preferiria aguardar até o final do ano. Se for campeão, ele iria avaliar ainda. Caso não, ele já preferiria encerrar o contrato. Inclusive, eu vi ali na matéria do nosso Palestra, que até comentamos aqui, né, que a Leila estava pressionando o treinador para assinar, dizendo que, ó, a gente entregou tudo que você quer, você tem um puta de um elenco competitivo pro ano que vem. Então tá aqui, tá na mão. São muitas notícias, galera. São muitas notícias. Diz que o técnico retorna à academia do Palmeiras nessa segunda-feira, né? Que foi uma semana ali de, digamos, de folga que ele recebeu, e que ele volta para o comando técnico da equipe a partir dessa segunda-feira. Ele vai se reapresentar. Meus amigos, esse é um vídeo que nós temos que esclarecer algumas notícias sobre as lideranças das principais equipes aí, das duas principais equipes do futebol brasileiro hoje.
tanto Palmeiras e Flamengo. A questão é a seguinte, o final de semana ele foi recheado de informações a respeito da viagem do Abel Ferreira para Portugal. Abel Ferreira foi para Portugal, já inclusive ficou alguns dias ali, por quase uma semana. Lembrando que o técnico está suspenso para o próximo jogo do Palmeiras, que é contra o Inter. Então ele não vai participar em campo do jogo em si. Mas a gente sabe que é importante a presença do técnico justamente por uma questão de treino. Então, eu não vejo com bons olhos essa saída do Abel Ferreira por uma semana, alguns dias que seja, de uma equipe que tecnicamente e taticamente falando, ela está carente. E não tem jeito, pessoal. Aí não dá para ficar passando pano. Eu aposto que você aí, que vive uma realidade completamente diferente do futebol, eu aqui, que vive uma realidade no dia a dia, nas nossas profissões, completamente diferente do futebol, e inclusive com salários drasticamente menores, mas menores mesmo, tenho certeza que você não